mas as pessoas humanas estão pagando um preço altíssimo. Agora, em São Sebastião, no início do ano, você viu que morreram muitas pessoas. Quantas pessoas no Brasil já perderam suas vidas em função de eventos extremos? No Brasil, nós temos um mapa que foi feito pelo CEMADEM, que é, enfim, o órgão que faz a parte de acompanhamento meteorológico do Brasil. Eles mapearam 1.038 municípios que são vulneráveis a eventos extremos, seja de seca ou de chuvas. Dentro desses 1.038 municípios, eles mapearam 40 mil pontos de vulnerabilidade que atinge diretamente cerca de 10 milhões de pessoas. Então, nós estamos trabalhando no Ministério, desde que eu cheguei, num plano de prevenção dos efeitos dos eventos extremos, em 2 eixos, o eixo emergencial e o eixo estruturante. No eixo emergencial treinar a defesa civil, treinar a população, criar rotas de fuga, sistemas mistos de alerta, uma série de mecanismos para quando você diz, daqui a 2 dias vai ter uma chuva intensa, daqui a 5 dias, como foi o caso, o CEMADEM avisou que ia ter chuvas intensas no Vale do Taquari 5 dias antes. Quando você tem uma boa defesa civil, um bom treinamento da população, de tudo, pessoas você não morrem, orienta as pessoas para as rotas de fuga, você não tem perdas de vida. Isso já aconteceu no município de Jaboatão dos Guararapes, em que os jovens, com equipamentos de baixo custo, que foi fornecido pelo próprio CEMADEM, né, em parceria com o Centro Geral de Meteorologia, eles conseguiram avisar a cidade de 40 mil pessoas, enquanto em outras regiões tivemos a perda de cerca de 220 vidas. Lá nesse mesmo município, com os mesmos problemas, você não perdeu nenhuma vida. Quem fez isso? Os jovens. Eles criaram um sistema de comunicação. E como as pessoas da minha idade, a gente tem um respeito muito grande pelo que o jovem diz. Eles dominam melhor a tecnologia. Então, se ele diz para os seus pais, para os seus vizinhos, olha, nós estamos acompanhando aqui nos equipamentos, vai chover, nós precisamos sair da casa, sair da comunidade, vamos para aquela escola, vamos para aquela igreja. E eu fico até emocionada. Esses jovens conseguiram. Então, inspirados nisso, nós estamos plantando o plano emergencial. Não é só o Ministério do Meio Ambiente, é sobretudo o Ministério da Integração Regional, o Ministério da Ciência e Tecnologia, tem que ser Ministério de Cidade, Ministério do Transporte, Ministério de Minas e Energia, vários setores, né, para que a gente possa ter uma ação conjunta. E o outro eixo, aí esse é mais difícil, é estruturante. Calma aí, antes de tu entrar no eixo estruturante, esses jovens que ajudaram o CEMADEM nesse município aí, qual que é a relação deles com o CEMADEM? É que o CEMADEM tem um programa de educação climática e eles resolveram aplicar utilizando as escolas, os jovens, treinando esses jovens, colocando esses equipamentos de baixo custo. É uma espécie de teste? É um teste, mas é uma demonstração. É como se diz, é um piloto, é um demonstrativo. É possível fazer isso em Jaboatão dos Guararapes, é possível fazer isso em São Sebastião, é possível fazer em Bestioga, é possível fazer lá em Manaus, é possível fazer em qualquer lugar. E nós vamos fazer? Nós temos que fazer. Nós temos que fazer. Não tem outra alternativa. Tá. E exige recurso, essa parte, os recursos são necessários, são volumosos, mas é possível. Aí a gente pode fazer um apelo, né? Nós temos as emendas parlamentares, por exemplo, com um programa desse estruturado, com os 5 mil municípios, com os estados, o governo federal, porque isso tem que ser no município, lá onde a coisa acontece. Tem que ser, né, na ponta da linha. Vamos pegar uma parte das emendas dos nossos parlamentares para programas como esse? Vamos pensar agora o programa estruturante, que esse é mais difícil. Não Parece ser mais difícil mesmo. Nenhum no mundo. Mas o que é que nós estamos pensando? Com base nessa série histórica do CEMADEM, que diz que tem 1.038 municípios que são vulneráveis a eventos extremos, a gente decretar emergência climática nesses 1.038 municípios. Tá. O que isso significa? Isso significa que quando você tem uma situação de emergência, você tem que alocar recursos. Quando tem uma situação de emergência, você tem que fazer intervenções
que são necessárias. Você pode criar processos simplificados para contratar essas obras, que pode ser de remoção de população em determinadas áreas vulneráveis, pode ser para encosta, para drenagem, para desassoreamento de rios e de lagos. É muito dinheiro, mas precisa ser feito. Por exemplo, agora lá nas cidades do Rio Grande do Sul, aonde você teve cidades que não tinha nem onde velar os seus mortos. Uhum. Né? Então, não adianta nada você dizer, eu vou reconstruir essa ponte. Porque no ano que vem você pode ter a mesma cheia. Então, você tem que ter, né, essa emergência climática para poder fazer as obras, considerando quais são os pontos que não são vulneráveis. Ou fazer as construções, a gente não faz construções sofisticadas, os países desenvolvidos, para os lugares que têm terremotos. Nós vamos ter que nos adaptar à mudança do clima. É isso que chama adaptação. Isso já é uma realidade, não vai mudar, nós temos que nos adaptar. Aquelas regularidades naturais com as quais nós aprendemos a viver, a conviver, elas estão mudando. Então, nós não temos mais o direito de não enfrentar o problema. A gente vai conseguir resolver isso em 4 anos, 5 anos, 10 anos? É dinâmico, porque vai aumentando a intensidade dos problemas. Sim. Por isso que o planejamento é dinâmico, ele é vivo. Mas nós temos que começar a fazer. E começar a trabalhar com os prefeitos. Tem coisas. Ah, mudou, agora é de esquerda, agora é de direita, agora é azul, agora é vermelho, agora é branco. Tem coisa que não tem jeito, a gente tem que fazer, independente de quem seja. Mas isso eu concordo 100%. Se você tem compromisso com a vida, você vai fazer. O problema é quando você não reconhece o problema. E aí você diz que ele não existe, mas ele existe. Ou quando você vê que ele está acontecendo e acha que pode usar mais combustível fóssil, pode desmatar mais, queimar mais. Aí você tem um problema grave, porque é como aquela pessoa que está com efizema pulmonar e o amigo, o parente está dizendo, para de fumar, você está mal. Ele fica chateado com o parente e vai lá dentro do banheiro, no fundo do quintal, e pega a carteira de cigarro e fuma. Tá entendendo? Sabe? É uma coisa parecida com o que acontece em algumas situações. Mas, assim, sobre essa parte aí estruturante, você falou, é estruturante a palavra? Para mim, o que parece mais complexo nisso daí é porque existem pessoas que moram em lugares que todo mundo sabe que vai acontecer alguma catástrofe ali. E precisa remover essas pessoas dali. Removê-las dali parece ser o maior desafio. É um dos maiores desafios. Porque você tem que fazer uma alocação justa, digna. E é doloroso também. É doloroso, porque você mora naquele lugar. Às vezes há muito tempo. Há muito tempo. Aquilo é a tua identidade.